Good morning. Beleza? Vocês não falam beleza? Show. Eu sou Jeff, sou amigo do Washington já há um tempo, né? A gente anda juntos, resolver os problemas da vida. Sou missionário americano. Estamos no Brasil, agora estamos completando 27 anos no Brasil. Então, um tempinho. A gente veio para cá para ficar em 97. Então, somos nós. Eu sou casado com uma mulher só. Já há 33 anos. Temos 4 filhos. Samuel Caçula, que ele estava falando. Que uma outra oportunidade eu falo da vida dele. Ele é bênção das nossas vidas. Tem 3 filhos ainda maiores, grandes. Tem um neto. Então, é uma história... Logo eu sei, esse cara é tão jovem, tem neto, mas acontece. A gente veio para cá, fomos logo para Santarém do Pará. Quando a gente veio para o Brasil, saímos da neve, das montanhas dos Estados Unidos, para cá em novembro. Eu vim em novembro, minha esposa veio no setembro. E logo no verão da Amazonas, sabe? Meu Deus do céu, eu saí de 20 debaixo de zero e cai lá a 45 graus. Eu pensei que morri e foi para o inferno, porque, meu Deus do céu. Daí é assim que começou. A gente passou 6 anos lá em Pará, fundando igrejas, pastoreando. Viemos para Volta Redonda em 2003. Estamos aqui até agora, né? Já há 21 anos em Volta Redonda. E o meu trabalho é a tradução da Bíblia. Eu continuo fazendo esse trabalho. Levou 8 anos para fazer o Novo Testamento. Eu estou 12 anos no Antigo, só que já está tudo traduzido. A gente está na revisão. Eu terminei agora com o 2 Crônicas da revisão. Então, daqui 1 a 2 anos, esperamos que a gente lance a Bíblia inteira, né, nessa nova versão. Então, eu sou o homem mais privilegiado na face da terra. Ouvi muitas pessoas dizem que gostaria de ler a Bíblia mais, gostaria de gastar mais tempo com Deus, mas eu não tenho tempo, tem tantas coisas na vida para fazer. Meu trabalho é literalmente, passo uns 15 horas por dia lendo a Bíblia. Então, eu falo, eu sou privilegiado mesmo, que Deus me dá não somente a oportunidade, mas me sustento fazendo obra com a Bíblia dele. Então, acho que é isso, né? Não sei mais o que falar, mas por aqui vai. Filipenses. Eu estava falando com o Washington, que eu estava assistindo os vídeos, né, da galera aqui, para pegar a onda, de pegar a mania, como é que a galera faz aqui. Eu vi que a galera aqui é bem fera. Pô, o povo chega aqui, tudo, abre a Bíblia, daí vai falando, e de repente passa 40 minutos, os caras não tem nenhum esboço. Eu falei, meu Deus, como esses caras conseguem? Porque eu sou meio burrinho, né? Se não tem esboço, eu fico perdido. Cada palavra, vou sabe esse aqui, lá, e vamos ficar até 7 horas da noite. Eu tenho que fazer esboço, não sou tão inteligente, mas eu fico impressionado de assistir a galera que tem essa maneira, esse dom de poder falar. E acho chique, mas eu não sou assim. Mas vamos lá então. Uma pesquisa foi feita com 7 mil jovens protestantes de muitas igrejas e perguntou se concordaram com a seguinte declaração: a maneira de ser aceito por Deus é tentar sinceramente viver uma vida boa. Beleza? Mas é que 60% dos jovens protestantes concordaram com isso. Agora a gente tem um problema na igreja, né? Mas muitas pessoas que frequentam a igreja, como esses jovens, estão um pouco confusos a respeito de como a gente pode estar bem com Deus. Muitos acham que a sinceridade é um grande fator, mas se isso for a verdade, seria igual um homem tomando veneno mortal, pensando sinceramente que é remédio e achando que ele vai melhorar. Ele não vai. Ele vai morrer. Porque toda sinceridade no mundo é fatal se não está alinhado com a verdade. E essa é uma das coisas que Paulo vai abordar nesse capítulo aqui. Começa em versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegram-se no Senhor.
na verdade, continuar escrevendo as mesmas coisas, vez após vez a vocês, não é cansativo para mim. Pois isso é para a segurança de vocês. A primeira coisa, eu sendo um cara que trabalha com tradução, cada palavra é importante. Não tem palavras que estão jogadas fora. Cada palavra é importante. E já começa com finalmente. Eu já me travei, já não começa. Vou fazer os bolsos, né, de Filipenses 3. Primeira palavra, finalmente. Que finalmente? Alguém já sabe com essa? Você fica lendo o Filipenses 3. Que finalmente tem mais 2 capítulos, Paulo. Que finalmente. E parece os pregadores de hoje em dia que nos dizem: estamos chegando ao fim, meus irmãos. Quando tem muito ainda para falar, né? Cara, nos enganando para a gente não dormir já antes da hora. E Paulo está fazendo a mesma coisa. Finalmente. Mas que finalmente? E eu acho, na verdade, ele estava escrevendo a carta, e você vê como ele terminou capítulo 2, né, recomendando Timóteo, o Epafrodito, falando quem eles são, o que eles fizeram, e parece que ele está realmente chegando à conclusão natural da carta. Daí ele chega e fala: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Na verdade, continua escrevendo as mesmas coisas, vez após vez, vocês. Não é cansativo para mim, pois isso é para a sua segurança de vocês. E nesse espelho ele fala que a paz do Senhor seja com vocês, e termina. Só que tem algo na cabeça do Paulo que está perturbando ele. Algo urgente que ele tem que falar, que ele não consegue terminar a carta, que acho que realmente estava para terminar. Só que fala: não, eu tenho que abordar isso agora. E já ele sai daquele tom de pai amoroso. Que Filipenses é muito particular. É muito o lado meio amoroso de Paulo, que Paulo geralmente é, né, toca gado, né? Não, toca gado. E vai batendo, ele vai sempre corrigindo algo. Só que nesse ele vem meio meloso: meus irmãos, te amo, né? Só que de repente vira tudo. E entra: cuidado, uma advertência. Então, versículos 2 e 3. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com aqueles que insistem em mutilar sua carne, dizendo que tem que ser circuncidado para ser salvo. 3 vezes no versículo 2 ele fala cuidado. E não é um tom de tipo tranquilo. É um tom hostil. O cara está... O pai amoroso vira alguém ameaçando os filhos e vira o pai pitbull. Vem na defesa. Esses caras que estão tentando fazer os meus irmãos, meus amados filipenses, a desviar. E ele já vem com tudo de uma vez. Cuidado. E as questões que Paulo está lidando nesse texto foram os mesmos que enfrentaram o que os outros apóstolos tinham que enfrentar. Que logo que o evangelho começou a espalhar pelos gentios, já vieram os homens judeus querendo trazer uma extra. Falam para eles: beleza, você crê em Jesus, está certo, porém, para realmente ser salvo, vocês também têm que obedecer à lei de Moisés, inclusive a circuncisão sendo a coisa mais que eles estavam enfatizando. Então, eles não negaram que você tinha que crer em Jesus, só que acrescentaram alguma coisa mais. E essa questão foi debatida, resolvida num concílio, né, dos líderes da igreja. Chegaram a uma conclusão de que os gentios, ou os não-judeus, não precisavam se tornar judeus, ou seguir a lei de Moisés, ou principalmente ser circuncidado para ser crente. Pois toda pessoa, seja judia, gentia, foi salvo pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo somente. E acabou esse negócio. Só que Satanás, sendo como ele é, não desistiu da sua obra de tentar perverter o evangelho. E daí houve um grupo de homens chamados judaizantes, que eles foram atrás de Paulo. Vê como esses caras são safados. Paulo vai, funda a igreja, daí vem os judaizantes, chega mais e fala: Paulo estava aqui, né? Pois é, legal. Mas ele esqueceu de falar uma coisa para vocês, um detalhe. Daí entra com um erro sutil deles, de vocês têm que ser circuncidados.
Vocês têm que seguir a lei de Moisés para realmente serem salvos. Aí Paulo fica doido com esses caras, infiltrando, tentando desviar desse que ele foi abordado em Gálatas. Quando ele fala esses caras, fala que eles estão pregando um falso evangelho, ele invoca uma condenação contra todo mundo que vai tentar perverter o evangelho verdadeiro. Então são esses caras que ele está abordando, que ele chama cães e maus obreiros ou mutiladores da carne. Mas a gente sabe que, embora os judaizantes não existem mais na igreja hoje em dia, o cerne de ensinamento deles existe, e a gente chama isso de legalismo. Tem muitos lugares que tem a cruz, que tem a fé, mas vão aumentando. Não, você é crente, mas não pode ou deve, e vai uma lista de coisas. Cara, a gente é salvo por uma razão só. Jesus morreu na cruz por nós, tomou nossos pecados sobre ele. Pronto. Não há nada que você vai fazer para merecer a salvação ou para acrescentar a obra dele. Então, mas o legalismo desde sempre estava e, infelizmente, vai continuar na igreja até que Jesus volta. Mas para sermos verdadeiros cristãos, devemos abandonar toda confiança no mérito humano e confiar somente em Cristo para a salvação. A gente, versículo 3, pois nós que adoramos o Deus por meio do seu Espírito, somos aqueles que são circuncidados de verdade e nos gloriamos no Cristo, no que Cristo tem feito por nós, e não colocamos nenhuma confiança na carne. É isso que Paulo que fala. E vamos dizer, se alguém tinha algo para acrescentar, se ele quiser, era ele. Que nosso texto ele continua argumentando que se alguém ouve, ou se houve uma pessoa na história do mundo que poderia estar certa diante de Deus com base na observação da lei de Moisés, era ele. Ele continua em versículo 4 a 9. Mas se alguém poderia ter confiança em si mesmo, esse alguém deveria ser eu. Se os outros têm razão para confiar na carne, eu tenho mais ainda. Foi circuncidado quando tinha 8 dias de vida. E essa foi a lei dos judeus. No 8º dia, então ele estava certinho. Esses outros que estão se circuncidando depois, que vocês são? Eu fiz no dia certo. Israelita de nascimento, vocês que se tornaram israelitas, pensando que vai levar alguma coisa, trazer alguma coisa, um benefício à sua salvação. Eu nasci israelita, não tinha que me tornar, eu já sou. Da tribo de Benjamim. Benjamim, primeiro rei de Israel, veio Benjamim. Quando 10 tribos desviaram, um só ficou com Judá, com Davi. Benjamim continuou fiel à família de Davi. E além disso, Jerusalém, a cidade de Davi, se acha no território de Benjamim. Então o cara sou benjamita, cara. Vê isso? Um verdadeiro hebreu de sangue puro. Não era tipo com pai estrangeiro ou mãe estrangeira. Os meus 2 pais são hebreus, são judeus, e eu sou sangue puro. E ainda tem mais. Eu era um membro dos fariseus, que exigem uma obediência mais rígida à lei judaica. E vamos falar de zelo. Sim, eu era zeloso, tanto que persegui a igreja. E quanto à justiça achada na lei judaica, eu obedeci com tanto cuidado que nunca foi acusado de nada. Opa! Esse cara é o bicho, né? Antes eu pensava que essas coisas eram lucro, mas agora eu considero elas como perda, sem valor por causa de Cristo. Mais do que isso, eu agora considero tudo como perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como fezes, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não porque eu tenha a minha própria justiça que vem pela obediência à lei, mas porque eu tenho a justiça que vem por meio da fé em Cristo,
a justiça que vem de Deus, que está baseado na fé. Ele tinha os credenciais por nascimento, ele tinha o histórico por experiência, mas na estrada de Damasco, quando ele se encontrou com o Senhor, ele entendeu tudo. Que tudo que eu tenho feito, que tudo que eu sou, não vale nada. E assim ele jogou tudo isso daí no lixo e se apoderou de Cristo pela fé. Ao nos alertar contra esse cristianismo falso que mistura a nossa fé com as nossas obras, Paulo mostra que os verdadeiros cristãos consideram todo mérito humano como perda ou fezes para ganhar Cristo pela fé. Eu te digo, é trágico que nós não conseguimos quebrar esse ciclo que passa geração por geração por geração. O que seja, os jovens adultos que focam em um grande número de objetivos e rala para poder conseguir, para poder fazer, para um dia chegar mais tarde na vida e entender que deram uma boa parte da sua vida para fezes. Você gastou a sua vida correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não têm valor eterno, correndo atrás das coisas que só vão nos trazer prazer e segurança nessa vida, esquecendo que há algo maior em jogo. Isso eu chamo de síndrome de neve, ou da neve. Sabe o que é síndrome da neve? Quem faz compras na sua casa? Quem lembra quando você estava... Quem é casado? Os caras vão entender aqui de família. Você lembra quando você se casou, você era duro, sabe? Você era duro mesmo. Era café sem açúcar, porque não tinha dinheiro para açúcar. Não era uma escola naquela época. Não era nada macho. Não tem para... Daí você entrava no supermercado. E você vai andando, comprando. Chega naquela fileira de papel higiênico. Está comigo? Você vai passando. E você está contando quanto que tem. E bem dá de cara com neve. Não, é sonho de toda bunda. E daí você olha para a conta. Não dá. Daí você vai pegar meio lixo. Lixa para a bunda, sei lá. Pega eu lembro quando a gente chegava em Santarém, tinha um que a gente dava para comprar, que a gente era duro mesmo. E eu não sei se tinha borracha, mas você se lembra aquela que tinha um tempo atrás, que estendia, você tinha que... Ela não rasgar, cara, não sei o que era aquilo. Eu não acho que ela limpava, só puxava de lado. Mas o som de cada ele chega a um nível na vida que você pode entrar no supermercado, pega a fileira do papel higiênico sem pensar e já cata a neve, joga no carrinho e vai embora. É síndrome da neve. A gente trabalhando, ralando, suando, preocupado para poder ter mais, para poder adquirir mais, para um dia poder comprar aquele papel higiênico fofo para a nossa bunda chamado neve. Não é verdade? Pô, a gente vai chegar no fim da vida e vamos olhar para trás e ver quanto tempo que a gente gastou em coisas que não valem nada. A bunda te agradece, a alma não tanta. Mas a gente tem que pensar, cara, tem algo além. Um dos valores claros em perseverar com Cristo é simplesmente viver o suficiente para perceber a diferença entre lixo e coisas que têm valor verdadeiro. Essas coisas, quando você fica velho, você vai começar, na boa. Alguém sabiamente apontou, uma das formas mais perigosas de erro humano é esquecer o que se está tentando alcançar. Isso é especialmente verdade na vida cristã.
é muito fácil se distrair. É muito fácil de esquecer de por que Ele nos salvou. Qual o nosso propósito agora como crente. O que Deus quer de nós em nossa vida cristã. Porque a gente fica distraído com os brinquedos brilhando do mundo. E todo mundo fala que a gente precisa fazer e ter e alcançar e adquirir para ser feliz. Ou para ter uma segurança na vida. Mas precisamos ser claros e focados o tempo todo no que estamos tentando alcançar. Daí eu te pergunto, qual é o objetivo da vida cristã? Qual é o nosso objetivo como crentes? Se nós esquecemos dela, provavelmente não o alcançaremos. Ele pode ser declarado de várias formas, mas eu acho que Paulo resume bem em nosso texto aqui o que é. O objetivo da vida cristã é conhecer Cristo e ser como Ele. Simples. Versículos 10 e 11 fala: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou dentre dos mortos, participar dos seus sofrimentos e ser como Ele na sua morte, para que de um jeito ou de outro eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. É isso, não é? Puro e simples. O cristianismo não é uma religião de regras e rituais que devemos fazer a fim de subir a escada para o céu. É um relacionamento pessoal e crescente com Jesus, que em nós produz também uma fé crescente que nos leva a cada vez mais para ser com Ele. Transformados a ser como Ele. Esse é o nosso objetivo, conhecê-lo e nos tornarmos como Ele. Lembra em Atos que as pessoas olham para os apóstolos e falam, eles não são bem estudados, mas dá para ver que eles estavam com Jesus. Esse é o nosso alvo. As pessoas olham para nós, eu não sei o que é sobre esse cara, mas ele é diferente. As pessoas aqui, tem uma luz diferente. Que luz? Mas deve ser assim, para cada um de nós, onde a gente entra, a gente é luz nas trevas, que as pessoas percebem, tem algo diferente. O que está com você? Por que você tem essa alegria? Por que você tem essa certeza da vida? Por que você é tão seguro? Por que... Jesus. As pessoas vejam que nós temos passado tempo com Ele. Versículos 12 a 14. Eu não quero dizer que eu já tenho alcançado essas coisas, ou que eu já tenho chegado à perfeição, mas eu me esforço correndo atrás dela na esperança de um dia alcançar e ser tudo aquilo para o qual Jesus me alcançou. Não, meus irmãos, ainda não sou tudo o que eu devo ser, mas estou concentrando todas as minhas energias numa única coisa. Esquecendo as coisas que ficaram para trás e projetando meu corpo para frente como um corredor para alcançar o que está diante de mim. Me esforço para chegar ao fim da corrida, o alvo, e receber o prêmio para o qual Deus, em Cristo Jesus, está nos chamando do céu e para o céu. Paulo agora entra nas histórias, dando exemplos de atletismo. Que eu não sei se você já percebeu, mas eu acho que o Paulo era grande fã de esporte. Ele fala de luta, ele fala de corrida, eu acho show de bola. Mas isso aí a gente tem que entender. Primeiro, para crescer como cristão, você tem que estar na corrida. Isso pode parecer óbvio, né? Porém, na realidade, há muitas pessoas que até estão nas igrejas de que frequentam as igrejas, tentando correr na corrida da qual nunca participaram. Eles vivem vidas como os outros crentes, tentando fazer as coisas certas, vivendo aquela vida boa, mas nunca se tornaram primeiramente cristãos. Como vimos nos versículos 4 a 6, o próprio Paulo pensava que estava fazendo tudo para se recomendar a Deus.
Ele era dedicado, zeloso, sincero. Só houve um grande problema: não era convertido. Quantos de nós já conhecemos pessoas que congregavam com a gente num lugar ou outro que não estão mais na fé, não estão mais na igreja, e você vê, pô, a pessoa nem era crente, mas por anos dava para pensar que era. Pessoas que não entraram de verdade na corrida. E por ser um princípio tão importante, e porque muitas pessoas pensam que sendo sincero e se esforçando faz diferença, a maneira de estar bem com Deus. Paulo repite novamente no versículo 12. Ele está falando agora do seu esforço como corredor, dando tudo. Quem assistiu as Olimpíadas? Quem gosta? Cara, tanto que eu podia, eu assistia. Meu Deus, gosto. Tudo que passa no YouTube, que a gente não assiste televisão, mas a gente tem YouTube, né? Mas você vê os caras no final da corrida, tudo assim, para ser o primeiro para o corpo, o peito, né? Passa na linha. E que está falando, é assim. Mas ele está falando que é algo fundamental por trás desse esforço, por trás dessa corrida. E isso que muitas vezes a gente não pega. Ele fala que foi primeiro alcançado por Jesus Cristo. Não era algo que ele decidiu, eu vou fazer. Ele foi correndo atrás dela na esperança de um dia alcançar e ser tudo aquilo para o qual Jesus me alcançou. E a palavra no grego para alcançar significa prender, ou agarrar. Algo depois de uma perseguição. 9:18 está usado para um demônio que agarra um menino e joga ele no chão. Ou isso pode ser um outro exemplo. Um policial correndo atrás de um bandido, prende ele e segura firme nele para ele não poder escapar. Paulo diz que a razão pela qual ele corre nesta corrida é porque Jesus o perseguiu. Jesus o agarrou e Jesus o colocou na corrida. Nós somos salvos porque Deus nos chamou para a salvação. Para usar uma analogia esportiva, nos tempos passados eu era o técnico do futebol americano, o time aqui em Volta Redonda dos Falcons, por 7 anos. E quando a gente estava jogando, tem jogadores aí, você chama o cara, vem cá, eu quero que você entre no jogo. Esse cara só entra no jogo porque eu coloco ele lá. Ele não decide entrar. Eu, como técnico, chamo ele, boto no jogo, e quando ele entra, ele dá tudo para tentar me agradar, porque ele não quer também que eu puxo ele do jogo. E a mesma coisa com Deus, essa mesma analogia que Paulo está querendo que a gente entender, que a razão pela qual você está na corrida é porque Cristo apoderou de você e disse, eu quero que você corra por mim. E porque Ele se apoderou de você, você dá tudo o que tem para agradar a Ele. Para crescer como cristão, você tem que estar na corrida. Porque Cristo apoderou da sua vida. Isso é fundamental para o resto. Não vale corredor pipoca nessa corrida. Quem é corredor aqui? Bom, eu vou parecer explicar isso. Corredor pipoca. Quem é corredor de verdade detesta corredores pipocas. Por quê? Porque corredor pipoca é aquele que não paga inscrição. Ele aparece no dia da corrida, ele se mistura com os outros corredores. É bem fácil perceber quem é corredor pipoca, porque não tem camisa da corrida, ele não tem número de peito. Ainda assim, ele vai correr com a galera. Aproveitar dos pontos, né, de hidratação e talvez ganhar uma banana no final. Ele parece, pelo jeito, mais um corredor. Só que uma grande diferença, ele não paga uma inscrição e mais ainda, ele não ganha uma medalha no final. Nós estamos nessa corrida porque Jesus pagou a nossa inscrição. Nós não somos corredores pipocas, correndo só para correr. Ele pagou a nossa inscrição com o próprio sangue. E no final vai ter um prêmio, vai ter um galardão, vai ter uma medalha. O crescimento cristão também é um processo que dura a vida toda. Paulo vai agora
aprofundar nessa para a gente entenda isso, porque se você para pensar nas palavras que a gente usa muito nas nossas vidas, bora, pô, cara, você é muito lento, estamos atrasados. Essa fala hoje em dia mostra a vida acelerada que a gente leva. Estamos sempre correndo, sempre para lá, para cá, e exigimos chegadas rápidas e resultados instantâneos. Mas em Filipenses 3, o testemunho do apóstolo Paulo sobre o crescimento ao longo da vida nos lembra que a maturidade cristã pode ser encorajada, mas não apressada. Leva tempo. Paulo estava convertido há pelo menos 25 anos quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. E não há dúvida que ele é um dos crentes mais destacados, né, de toda a história. Jesus, Paulo, não é? E ainda assim, depois de 25 anos, ele vai falando vez após vez sobre a sua mentalidade a respeito de maturidade cristã, que ele ainda estava no processo. Versículo 12, eu não quero dizer que eu tenha alcançado essas coisas, ou que eu já tenha chegado à perfeição. E de novo, versículo 13, não, meus irmãos, ainda não sou tudo que eu devo ser. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona da vida. E por isso nós temos que ter a mentalidade de corredores de longa distância, se queremos chegar no final. Porque só chegando no final que a gente ganha o prêmio. Não tem como, você corre muito. Quem já correu uma maratona aqui? Não, ninguém corre aqui, você acha? Maratona é 42 quilômetros. É chão. E o corredor passa 40. Uau! Mas se ele para aos 40, pensa, pô, já corri suficiente. Chega. Sabe o que ele ganha? Nada. Tem que completar tudo. E nós temos que ter essa mentalidade que, cara, essa corrida é para a vida toda. Vamos encorajando o outro. É nós. Vamos chegar juntos. Vamos lá. E vai. Ninguém para no meio do caminho. E essa atitude de ver o crescimento cristão como um processo vitalício é crucial, pelo menos por dois motivos. Primeiro, todos nós temos a tendência humana de querer soluções rápidas e respostas fáceis para problemas difíceis. Não é? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer esperar. Cara, me dá a solução agora, porque... Né? Mas o ensino claro das Escrituras que nós estamos numa luta contínua contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, que vai durar a vida inteira. E até na 1 Timóteo 4:7, Paulo fala, tenha-se na devoção e no temor a Deus, que resulta numa vida que agrada a Ele, que também é uma metáfora atlético. Não há maneira rápida, fácil ou instantânea de atingir o melhor condicionamento físico, muito menos espiritual. Você tem que trabalhar nisso todos os dias. E quem aqui malha? Na hora, quem malha? Enquanto você está malhando, está bem, né? Para 6 meses e vê como fica seu corpo. Na hora que você para de se treinar, você começa a decair. Você começa a perder tudo que você ganhou. É triste. Quem é corredor sabe. Treina anos. Vai para 2 meses e volta a estaca zero. Parece que você é um fumante obeso que nunca correu na sua vida. É triste. A segunda razão pela qual é importante manter essa atitude de que o crescimento cristão é o processo que dura a vida toda é que ele nos permita ser graciosos e pacientes uns com os outros. Se a gente pensa que é algo instantâneo, que na hora que você é salvo, está livre de todos os seus problemas, e não tem mais tentação na tua vida, e está já chegado, pronto, final, né? Quando você vê alguém que não está nesse estado de perfeição como você critica. Porque, pô, esse cara nem crente é. Esse cara ainda peca. Quem não criticou um outro irmão? Fala,
o cara fala que é crente, mas ué. Porque a gente esquece que talvez ele está num outro ponto da corrida do que a gente. E ainda ele lutando, no mínimo está lutando. Nós temos que ser generosos, temos que ser pacientes, em vez de ter uma visão intolerante e impaciente, que todo mundo não é tão bom quanto a nós. Porque se lembrarmos que o crescimento é para toda a vida, e que até o Paulo admite, depois de 25 anos que não tinha chegado, podemos suportar uns aos outros. Ser graciosos com aqueles que estão lutando com problemas, mesmo depois de muitos anos sendo crente. Não está justificando o pecado de ninguém, mas fala que nós não somos os juízes para julgar outro irmão onde ele está na vida. Está entre ele e Deus. Nós devemos chegar ao lado, ajudar, cobrar, sabe? Não é só, amor verdadeiro não se cala. Se vê um irmão que está em pecado, que está lutando, você se cala, isso não é amor. Para depois falar, sabia que iria cair. Já ouvi essa, né? A gente vê um casal jovem namorando, sabendo que não existe namoro santo, que namoro santo é um mito, que sempre falo, se seu namoro é santo, que o meu cocô é limpo e gostoso. Não existe isso. E na hora que um casal jovem cai, todo mundo fica, sabia. Por quê? Porque todo mundo peca no namoro. Mas quando nós temos o amor suficiente, chega ao lado do casal e fala, vamos conversar. Como está esse negócio de namoro? E cobrar o cara, cobrar o moço, em amor, não de julgar, mas porque nós queremos o melhor e nós não queremos ver a pessoa caindo em pecado. Mas temos que lembrar que é um processo que leva toda a vida. Ninguém vai chegar antes de morrer. A coisa importante é se perguntar, estou ativamente envolvido no processo de crescimento. Isso que nós temos que preocupar, porque se estamos no processo, beleza. Se não, talvez a gente é corredor pipoca e não faz parte. A única coisa que Paulo fala em 3,13, estou concentrando todas as minhas energias numa única coisa. Implica que ele deixe de lado as distrações e trabalhe para manter sua mente no objetivo de conhecer Cristo e se tornar cada vez mais como Ele. Um campeão olímpico, não uma pessoa de muitos interesses, que pratica o esporte quando é conveniente. Ele vive por aquilo. Todo dia ele levanta e coloca sua mente no objetivo de ganhar o ouro. Todo o resto, sua vida social, sua agenda, sua dieta, se submete a esse objetivo abrangente. E Paulo entendeu isso. Paulo estava focando em uma única coisa. E não deixaria que as coisas que ficaram para trás também o distraíssem disso. A única coisa era o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele fala, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Muitas vezes, nós deixamos as coisas por trás nos distraem, sejam coisas boas ou ruins, e nos afastar do que está diante de nós. Satanás não quer que vivamos no presente. Ele quer que a gente fique preso no passado, olhando para o futuro. Sabe o que é? As pessoas presas no passado, que não conseguem ser o passado, as pessoas falam, um dia. Mas aquele um dia nunca chega. Deus quer que a gente prossiga no presente, porque no presente é onde a eternidade nos toca, agora, onde nós estamos. E Paulo sabe que uma corrida é vencida apenas no presente, não no passado, nem no futuro. Ele fala, esquecer, na Bíblia significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. Paulo quer dizer aqui que não devemos ser controlados pelo passado. Embora nós não podemos apagar de nossas memórias as coisas que aconteceram, podemos quebrar o poder do passado, permitindo que o Senhor nos liberte de sua influência. Alguém uma vez usou uma analogia
dirigindo o carro. E sabe aquele espelho retrovisor? Você está dirigindo o carro. De vez em quando é bom dar uma olhada no retrovisor. Porque você vê que está lá para dar uma decisão ser mais seguro no trânsito. Se vai para cá, para cá. Mas se você dirige olhando no retrovisor, vai levar pouco tempo até você bater alguma coisa. Porque não está focando em o que está diante de você. Não está focando na sua frente. Está focado no seu passado. E muitas pessoas batem na vida porque eles não conseguem tirar os seus olhos do passado. Estão presos no passado, estão olhando no retrovisor toda hora. Eu sou assim porque tem 1000 desculpas. Meu pai, minha mãe, não sei. Meu cachorro me mordeu quando eu tinha 3 anos de idade e desde lá sou fracasso na vida. Maldito cachorro. E a gente sempre procurando desculpas no passado para os nossos fracassos no presente. Mas, da mesma forma que a gente nos dirige para o retrovisor, temos que olhar para a vida pela frente. Não é ruim, às vezes, dar uma olhada por trás, para a gente não cometer os mesmos erros, ou para a gente aprender com o passado, de aceitar a graça de Deus, seguir em frente com aquilo que Ele está nos chamando para fazer agora, mas não preso no passado. Nós devemos esquecer os pecados e falhas do passado. Sei, muitas pessoas gostam de ficar pensando nos fracassos, pecados, falhas. Deus não pôde me usar porque eu era aquilo. Você era aquilo. O que você é agora? Esquece, deixe para lá, está debaixo do sangue. Nós primeiro precisamos lidar com essas questões. Se há algo que necessita uma ação nossa, temos que lidar. Paulo não está dando desculpa de não resolver coisas no passado. Esquece as coisas, esquece das dívidas que você não pagou, sabe? Não, se a gente tem dívidas, a gente paga dívidas. Se a gente tem confissões que devem ser feitas, vamos confessar. Se nós temos que procurar reconciliação, vamos procurar. Temos que aprender as lições, temos que fazer as mudanças. Não estou falando de ignorar, mas não deixe as coisas te prender. Porque, mais uma vez que lidamos com as nossas falhas, devemos deixá-las e seguir em frente. Tendo lidado com o passado, não devemos nos deter no passado. Também devemos perdoar. Eu acho que talvez pode ser o maior hoje em dia, que você fala com a galera, talvez é o maior que prende. Não esquecendo as coisas que ficam para trás, que está falando um pouco. Devemos esquecer ou perdoar, esquecer os pecados que outros cometeram contra nós, deixando suas ofensas para trás. Quantos crentes hoje em dia estão presos por algo que outra pessoa fez contra ele? Quantos crentes vão para uma igreja, para outra, e primeira coisa vão falar como alguém ofendeu ele na outra igreja, como o pastor ofendeu ele. E as pessoas não estão esquecendo, muito menos perdoando. Não, perdoou nada. Você sabe que se perdoar alguém, quando você para de falar do negócio. Enquanto você continua falando, não perdoou. E a gente gosta de onde a gente vai de contar nossas histórias, os testemunhos de que aconteceu em outra igreja, com esse irmão, com esse daí. E muitos procuram até desculpa de sair da igreja de uma vez. Eu tentei aquele cristianismo, mas todo mundo é falso, todo mundo é hipócrita. Beleza, verdade. E daí? Ninguém tem chegado. Nem a pessoa criticando todo mundo. Mas nós temos que aprender a perdoar. Eles são ruins igual a gente. Perdoa, esquece, toca o barco em frente, vai. A amargura é uma prisão. E a falta de perdão nos impede de seguir em frente. E também devemos esquecer os nossos vitórias, vamos dizer, os nossos aparentes sucessos no passado. Quantos crentes também ficam tudo descansando nos louros do passado? Pô, me lembro quando Deus nos usou em 1853. Já conhece crente assim?
O cara conta as histórias de 20, 30 anos atrás, de como Deus usou ele, como Deus moveu, como Deus... E hoje Deus morreu. Eu acho triste quando o testemunho que a gente tem que contar é mais 10 anos atrás. Não tem nada novo. Deus parou de mover na tua vida, Deus parou de te usar. Qual é o problema? E muitas vezes que a gente descansa, cheguei, Deus me usou uma vez na minha vida, aleluia, me leva já, Senhor. Nós não podemos olhar para trás se quisermos seguir em frente. Nós vencemos correndo, ou vencemos corridas olhando para trás, mas focando na linha de chegada. Daí, versículos 15 e 16. Deixem que todos nós que somos espiritualmente maduros pensemos assim. Mas se algum de vocês pensa de maneira diferente, eu creio que Deus esclarecerá isso a vocês. Portanto, nós temos que continuar vivendo de acordo com o que já alcançamos. Aqueles que são maduros, espiritualmente maduros, concorrerão com o que Paulo disse. Em outras palavras, que o tiro de largada é o começo da corrida que todos nós devemos correr, e só vamos chegar quando morrer ou Jesus voltar. E isso que ele fala, nós vamos concordar. É simplesmente o começo, todo mundo entra na mesma corrida. Eles concorrerão que nenhum crente chegará durante esta vida, mas continuarão avançando, né, na direção do objetivo. E aqueles que não pensam assim, Deus vai corrigir. Versículo 17, irmãos, imitem a minha vida e prestem atenção naqueles que vivem de acordo com o exemplo que tem em nós. Agora, Paulo está convocando seus leitores a seguir seu exemplo, mas ele não faz isso alegando de ter chegado. Não está falando, já abriu o caminho para vocês, não pode vir. Não, está falando, cara, eu estou na mesma corrida, estou na mesma vida, estou tentando também alcançar a maturidade cristã. Então, se junta a mim e vamos juntos. Imite na minha vida, ao meu lado, não é tipo de longe, vamos ser iguais. Não, vem comigo, bora. Bora, é nós. É nós. Daí, versículos 18 e 19. Pois eu já falei a vocês muitas vezes antes, e falo de novo com lágrimas nos meus olhos. Existem muitos, pela sua maneira de viver, mostram que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a destruição eterna. O Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deve ser uma vergonha e pensam somente nas coisas deste mundo. Temos que lembrar que ele está falando de pessoas da igreja. E isso é que emociona ele. Então, olhando para as pessoas que fazem parte do grupo e falando, cara, pela vida, eu posso ver, eles não são crentes. E isso leva ele a chorar. Muitas vezes isso nos irrita. Quando a gente vê outros crentes que estão marcando para lá, para cá, pisando na bola, cagando ali, a gente fala, cara, você está envergonhando o Cristo. A gente fica com raiva das pessoas. Paulo não. Só aqueles que tentavam desviar as pessoas, daí Paulo dava uma costa. Mas nesses daí que ele vê que as pessoas não estão vivendo seguindo a verdade, ele chora. Cara, vocês não entendem que seu destino é destruição? Daí eu fico, Paulo era duro, mas ele tinha coração. Ele tinha um coração para as coisas corretas. E daí continua, mas nós somos, versículo 20, mas nós somos cidadãos do céu, onde o Senhor Jesus Cristo mora, e nós estamos esperando ansiosamente Ele voltar de lá como nosso Salvador. A volta de Jesus Cristo é uma das verdades mais frequentemente enfatizadas no Novo Testamento. Você acha isso mencionado em todos os livros, menos Gálatas, que foi para uma questão doutrinária específica, e Filemão, e 2 João, 3 João. O resto fala da volta dele. E embora que possa haver debates sobre como isso vai ser, quando vai ser, não há dúvida nenhuma que ele vai voltar. Pois o mesmo Jesus que prometeu que veio para morrer por nós e ressuscitar,
cumpriu o que prometeu, e também prometeu que ele vai retornar um dia. Então eu fiquei lendo, eu vi essa frase, e nós estamos esperando ansiosamente de ele voltar de lá. E me lembrei de 2 meses atrás, minha esposa foi aos Estados Unidos para visitar os pais deles, que já são bem idosos, e ela ficou lá quase 2 semanas. Eu fiquei com o Samuel em casa, e cara, eu morro quando viaja. Eu viajo, ela está tranquila. Quando ela viaja, eu não sei nada de casa, não sei resolver nada, nem sei até ferver água. E realmente, eu sou ruim mesmo. E ela viaja, mas não é só pelo que ela faz, mas pela companhia. As conversas, as risadas, a gente gasta tempo demais. Que eu falo, a gente não assiste televisão, então a gente não tem distração na nossa casa. Quando a gente está junto, é nós, é papo. Vamos conversar, vamos rir, vamos tirar onda, vamos debater a Bíblia. Tanto faz, mas vamos conversar. E quando ela sai, eu não sei o que fazer, não tem com quem falar. Tem que chamar a Washington para tomar café todo dia. Mas quando ela estava voltando, já estava marcado para chegar num galeão, pega um táxi para a rodoviária e pega ônibus para cá. Que leva mais ou menos 3 horas e virado para chegar aqui. A noite anterior, estava no aeroporto para pegar o primeiro de 3 voos, voltando, e falava, amor, eu vou te buscar no aeroporto. Eu falei, mas como assim? Você já comprou a passagem no ônibus? Eu vou comer aqueles R$55. Eu quero te buscar. E daí eu levantei cedão, botei Samuel no carrinho, na cadeirinha dele, entrando no carro, pum, chegamos ali no Galeão. Não sei, quem já foi para o Galeão? Eu vou te explicar como que é. Se chega lá, tem uma área aqui, tipo, ninguém pode entrar. Tem a porta aqui, só na porta abre, a pessoa sai, aí fecha. Ninguém vem, nem tem quem que está ali. E todo mundo lá fora fica esperando. Não é. Bora. Pô. Daí fica ansioso, louco para ver aquele que você está esperando. Eu e Samuel esperando ela, meio demorou. Eu fico lá, pô, cara, ele está chegando, promete, está chegando. É barbuda agora, não é ela. Cara, a gente fica aquele anseio. Por quê? Porque você ama aquela pessoa, o seu desejo é de estar com a pessoa. E quando finalmente abre, você vê a sua esposa, o coração pula. Ei, estamos aqui! Uhul! E daí, ele fica, amor, pô, cara. E todo mundo olhando que está louco, meu. Mas é assim, não é? E isso é de ansiosamente esperar. E quando eu li isso, eu lembrei desse ponto com minha esposa e uma pergunta entrou na minha cabeça. Será? Será é assim que a gente se sente sobre Jesus voltando? E eu tinha que parar e ser honesto e falar não. Na verdade, em geral, não existe um desejo para Jesus voltar. Ninguém mais fala com o apóstolo João. Vem, Senhor Jesus, vem. Faz 2000 anos desde o noivo foi embora e a noiva não se importa com a sua ausência. E na verdade, se ele demora um pouco, não tem problema, porque ela está se divertindo. Nós não se importamos se ele voltar, porque estamos ocupados demais com nossas vidas, com nossos planos. E quando eu falo, Jesus vai voltar, pode ser ainda hoje, o que você realmente sente? O que você pensa? Triste? Desapontado? Eu estava numa vez e falava, Jesus pode voltar hoje. Houve uma voz lá no fundo da igreja. Está amarrado. A gente ri, mas quando nós não sentimos a mesma coisa. Mas peraí, Jesus. Porque eu queria me casar. Eu queria ver os meus filhos crescerem. Jesus, eu tenho planos. E se ele volta, tudo que eu tenho planejado, tudo que tenho vivido para fazer, alcançar, adquirir, vai cair em chão e a gente tem algo em nós que luta em não querer ele voltar.
Porque ele vai acabar com... Cara, a gente não entende nada. O Criador do universo morreu numa cruz para nós, para nos salvar. E promete um dia volta para nos buscar, leva para estar com Ele no céu para a eternidade. E a gente fala, espera. O grito verdadeiro do nosso coração é: espere Jesus. Espere mais um pouco. Cara, está errado. A gente ama esse mundo. A gente ama as coisas nesse mundo. Tiago foi duro. Adúlteros, você não sabe que a amizade com esse mundo é traição. É inimizade com Deus. E ainda assim a gente tem feito amizades com o mundo. Tem se tornado amante do mundo. E quando a gente lê que Paulo falava que as pessoas estavam ansiosamente esperando ele voltar, nós devemos dizer que não é verdade hoje em dia. Não é verdade em nossas próprias vidas. Se nós não cuidarmos, podemos começar a nos ver como somente cidadãos da terra, esquecendo que somos cidadãos do céu. E que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Por isso nós temos que lutar contra as tentações de viver como o mundo, de ter os mesmos alvos e desejos, de adquirir tudo que esse mundo oferece. Paulo está profundamente ciente da incrível transformação que Cristo trouxe para a sua vida, quando ele chegou à fé em Jesus como seu Salvador. Mas ele também está profundamente ciente de que foi chamado para um propósito. Ele sabe muito bem que ainda não chegou e que o caminho de santificação está diante dele, exigindo disciplina, perseverança e sacrifício. E Paulo, nesse capítulo, chamou você e eu para segui-lo no caminho do discipulado, prosseguindo até o momento do nosso chamado para o céu. Ele nos alerta para tomar cuidado com aqueles que querem acrescentar algo à sua fé e acabar com a fé pura e simples de crer. E aqueles que também vivem para hoje, que são inimigos da cruz, vivendo em autoindulgência e tendo orgulho de coisas que devem ser uma vergonha. Nós temos que ser, como Paulo, focados numa única coisa, conhecendo Jesus e sendo como Ele. E assim, versículo 21 se torna a esperança do nosso futuro. Ele transformará nossos corpos fracos e mortais em corpos gloriosos como o corpo dele, usando o mesmo poder que ele tem para colocar tudo debaixo da sua autoridade. A certeza da sua volta, de nossa ressurreição e transformação e da nossa eternidade com Ele é tal que nos motiva a tomar a nossa cruz nesta vida, sabendo que nossas recompensas eternas nos aguardam na próxima. Beleza? Deus, obrigado mesmo por sua palavra e por seu Filho, que você enviou para esta terra, para viver aquela vida perfeita que nós não podíamos viver, para morrer em nosso lugar, para tomar sobre ele a ira sua Pai, para desviar-se ele de nós. Senhor, obrigado pela salvação que é nosso. Obrigado pela oportunidade que nós temos de conhecer esse Deus pessoalmente aqui na terra. Ajude nós, Senhor, mesmo, de fazer isso a nossa única preocupação, que é o nosso único objetivo, que é a única coisa pela que vivemos, de conhecer você e ser como você, e que o Senhor nos usa nesse mundo como luz nas trevas, sendo com
como você aqui na terra. Ajude nós, Senhor, mesmo, de quebrar essas alianças que temos com o mundo, de parar de amar as coisas desse mundo, que, Senhor, seja nosso primeiro e único amor. Mas obrigado, meu Senhor, por sua paciência, por nos aguentar, Senhor, de nos dar tempo para mudar e para a sua palavra e seu Espírito Santo nos transformar, nos santificar. Ajude nós, Senhor, mesmo, de ver essa vida como uma corrida longa, que ninguém desiste, que a gente chega ao lado dos nossos irmãos para ajudar um ao outro, que todo mundo chega junto, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor, por seu amor, por nos ter feito seus filhos. Eu te amo. Amém.